Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto CIT, que é o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Meu nome é Gabriela Trindade, eu sou presidente da Liga de Cirurgia e Trauma, e aqui nós temos mais duas acadêmicas que vão se apresentar também. Meu nome é Ana Júlia, eu sou diretora de marketing da Liga de Cirurgia e Trauma e sou acadêmica do 7º período. Meu nome é Giovana Rossi e eu estou no 4º período e sou ligante. Hoje teremos uma aula sobre trauma vascular focado no que o cirurgião geral precisa saber. E aqui temos a ilustre presença do Dr. Orlando Adas Saliba Júnior, que é cirurgião vascular, e do Dr. Everton Pontes Martins, que é cirurgião oncológico. Pessoal, vamos dar início à aula de trauma vascular. Aqui eu fui designado a estar nesse bate-papo aqui com vocês, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar alguns conceitos mais básicos, né? E o trauma vascular, ele é um assunto muito complexo, né? Envolve um problema de saúde mundial. É uma abrangência do corpo todo. Por que eu falo que é complexo? Porque nós temos artérias e veias desde a parte cranial até a parte dos pés, né? Então, todo segmento do nosso organismo, ele está composto de artérias e veias, né? E outros componentes do sistema vascular, que os linfáticos também. E a rapidez, por que essa rapidez? Porque a rapidez, quando eu coloco rapidez aqui, eu quero dizer que o trauma vascular, dependendo do tempo que nós demorarmos para dar uma atenção ou dar um socorro, pode ser fatal, pode ser já inviável. Dependendo do sangramento que esse paciente tiver no trauma vascular, se não tiver um pronto atendimento bem rápido, isso pode tornar um desfecho indesejável, né? É uma importante causa de morbimortalidade, acomete principalmente jovens, né? Numa faixa etária em torno dos 25 anos, principalmente, né? De 25 a 40. A hemorragia coercível é o principal mecanismo de óbito, né? Precoce nessas vítimas. E lesões vasculares não compressíveis é um grande desafio nosso, porque quando nós temos uma lesão vascular, por exemplo, em membros inferiores, onde nós conseguimos dar uma compressão e fazer estancar esse sangramento temporariamente, até que seja reparado, né, esses vasos, você tem um domínio maior da situação. Agora, quando nós temos vasos onde nós não conseguimos fazer essa compressão, isso é o grande desafio nosso. Tem tido um aumento progressivo dessas lesões com o passar do tempo. Uma estimativa de 6% das vítimas de trauma civil apresenta alguma lesão vascular. Atualmente, o trauma mata mais que doenças oncológicas e cardiovasculares em pacientes com menos de 50 anos, né? Meu colega Everton aqui, cirurgião oncológico, pode também reafirmar esse dado aqui comigo. E isso sobrecarrega o sistema de saúde. A violência nos centros urbanos é o que dá esse aumento nesses traumas, né? Acidentes de trânsito, hoje os carros estão mais velozes, né? As pistas comportam velocidades maiores, isso com impacto você tem uma desaceleração maior, o que faz com que você tenha um trauma vascular de maior gravidade também, né? São os responsáveis pela maioria das lesões vasculares. Essa melhoria no atendimento pré-hospitalar, essa sistematização, os protocolos de atendimento inicial e os avanços de suporte, né, intra e pós-operatório, isso tem possibilitado um número muito maior de salvamentos de vítimas desses traumas mais complexos. Algumas peculiaridades epidemiológicas, né, na Europa, Japão e Austrália, o que mais se destaca são os mecanismos contusos, quedas de altura, acidente de trânsito. Estados Unidos, África e países aqui da América do Sul são os ferimentos penetrantes, seja eles por arma branca, arma de fogo. E um dado brasileiro, né, traumatismo por arma branca e arma de fogo, são os mais associados a lesões vasculares aqui no Brasil, né, acometendo principalmente extremidades de homens mais jovens, como eu já havia comentado, em torno dos 25 anos. O Ministério da Saúde traz um dado aqui que 12,44% dos
1 milhão, 1 milhão, 1 milhão 24.073 óbitos verificados decorrentes de traumatismo, né? No Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, o pico de mortalidade de causa não natural ocorre por volta dos 25 anos, geralmente associados por lesões, como eu já havia dito, de armas de fogo, armas brancas e outras agressões, como trauma de acidente automobilístico. E o que o cirurgião geral precisa saber, né? Vamos chegar nessa parte numa abrangência maior, porque muitas vezes nas unidades de pronto atendimento nós não vamos ter um cirurgião vascular de plantão, né, à disposição para estarmos dando esse socorro, né, esse suporte, né? Conhecimento dos diferentes mecanismos de trauma, isso torna possível antecipar as possíveis lesões arteriais venosas que a gente possa vir a encontrar quando nos deparamos com esses traumas, né? E quais são as lesões mais comuns, né? As lesões documentadas: lacerações simples, laceração com perda parcial de parede, lesão pontiforme, secção completa, contusão simples, contusão com lesão da íntima com flap, contusão com espasmos, contusão com hematoma subintimal de secção. Outras lesões menos comuns são as fístulas arteriovenosas. Então, quando o paciente tem um ferimento por arma de fogo, principalmente, você tem a secção da artéria e da veia, né? Aquilo, num tempo mais tardio, pode se tornar uma fístula arteriovenosa ali. E os pseudoaneurismas também. Os agentes etiológicos, eles são múltiplos, características diferentes, né? A arma branca tem características diferentes de uma arma de fogo, do acidente automobilístico, e mecanismos de lesões, eles são distintos. Os agentes etiológicos, por exemplo, ferimento contuso, trauma fechado, 20% das lesões, geralmente nos acidentes automobilísticos, pega grandes vasos, região de abdômen, de tórax. Ferimentos incisivos, arma branca, objetos cortantes. Lesões, elas são lineares, né? As facas, elas dão aquela lesão, como se a gente estivesse fazendo um corte mesmo, ela fica aquele corte linear, né? Pouca destruição de tecido vizinho. E os ferimentos pérfuro contudo, 50% dos traumas nos grandes centros, que são as armas de fogo. Na última década, o diagnóstico e o tratamento passaram por mudanças significativas, né? Preconização de tornoquetes no ambiente pré-hospitalar, isso faz com que a gente contenha o sangramento até que o paciente consiga chegar no ambiente hospitalar e aí sim ser reparado a lesão vascular. Substituição da angiografia tradicional pela angiotomografia como exame de primeira escolha, né? Isso tem sido muito utilizado, a angiotomo. A adoção de protocolos, os grandes centros, todos eles têm protocolos, né? Incluídos os shunts vasculares temporários, para que você faça uma manobra de tentativa de salvamento até que chegue o colega especialista e possa fazer um reparo de maneira mais adequada. Aplicação cada vez mais frequente de técnicas endovasculares para o controle temporário ou tratamento definitivo de sangramento. O que significa controle de danos, né? Inicialmente o termo surgiu relacionado aos traumas abdominais, mas atualmente ele se expande para o tratamento das lesões torácicas, ortopédicas e mesmo nos traumas vasculares de extremidade. Controlar danos até que o paciente possua estabilidade para reparos definitivos. Não é definido por novas técnicas operatórias, mas controlar dano é um conceito de você interromper, né, operações antes que o paciente alcance a fase irreversível e tenha um desfecho fatal. Controle de danos, ele é sinalizado pela tríade letal da morte, acidose metabólica, coagulopatia, hipotermia. Não se limita à fase intraoperatória e são descritas 5 fases. Então, a fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Né? Vai desde relacionada ao rápido transporte até a reconstrução final para que esse tecido seja reparado de maneira adequada. Prioridades é identificar a hemorragia precocemente. Com isso, nós, a partir do momento que você detecta o sítio onde está sendo
atuando esse sangramento, você consegue fazer um reparo. Com isso, você controla a hemorragia, você tem uma intervenção cirúrgica mais precoce e as técnicas de aquecimento, elas são importantes, por quê? Porque é sabido, né, o próprio protocolo que o ATLS, né, ele preconiza, as vítimas de traumas, principalmente trauma vascular, onde você tem uma perda muitas vezes significante, né, de sangue, o paciente começa a ter uma hipotermia. Então, você tem que controlar a temperatura desse paciente. E o que a gente pode fazer para controlar esse sangramento? Muitas vezes uma compressão direta. Como eu citei anteriormente, você tem uma lesão no membro inferior ou no membro superior, você simplesmente faz uma compressão, né, e você consegue conter o sangramento naquele local. O uso de torniquetes, que está autorizado, reduzir o volume da pelve, né, o splint para tração de fraturas e a cirurgia onde vai ter o reparo final dessa lesão vascular. Trauma vascular, os princípios básicos da técnica operatória são aplicados à maioria das lesões vasculares, né, independente da sua localização. O uso de antibiótico como profilaxia, né, no pré-operatório, isso tem sido bastante disseminado e bastante utilizado. Pacientes com hipovolemia grave devem ter o compartimento intravascular restaurado o mais rápido possível, né? E soluções cristalóides para você tentar repor um pouco desse volume, tá? Derivados do sangue, para que esse paciente não entre em choque hipovolêmico. As fontes de sangramento são contidas por pressão direta, exploradas após a reposição volêmica e estabilização hemodinâmica, e evitar a exposição desnecessária o máximo possível. Colchões, cobertores térmicos, como eu já falei, para você deixar o paciente numa temperatura que não seja desfavorável, né? Aquecimento dos gases anestésicos, soluções intravenosas, muitas vezes em cidades até com temperaturas mais baixas que a nossa. Nós estamos aqui em Araçatuba, então as temperaturas aqui são um pouco elevadas, mas cidades de temperaturas mais baixas, você vai infundir uma solução no paciente e a temperatura ambiente ela está numa temperatura muito abaixo. Isso pode contribuir para a hipotermia do paciente. Exames complementares que a gente tem é o Doppler segmentado, o ecodoppler, a arteriografia, a flebografia e a angiotomografia, né? Trauma vascular, grande parte das vítimas morre antes de receber o primeiro atendimento, né? Isso devido ao choque hemorrágico, associação com outras lesões, vísceras abdominais, vísceras, estruturas ocas, raras as lesões vasculares isoladas, né? Identificação durante a laparotomia exploradora é um fator importante. No trauma fechado, os vasos mais frequentes lesados são as artérias renais, veia cava retrohepática e veia ilíaca com associação com fraturas pélvicas. Trauma vascular de extremidade, o campo operatório deve possibilitar que se avalie perfusão, o aspecto distal após a restauração ou ligadura da artéria ou veia troncular. E a veia safena magna, ele é um substituto, um dos mais adequados, né, e versáteis para a reposição e reparação dessas diversas artérias e veias. Fundamental o controle proximal e distal dos vasos antes que você comece a explorar, porque quando você tem um tecido lesado, se você não tiver o domínio do segmento proximal e distal dessa lesão, você pode ter um sangramento excessivo e o paciente pode vir a choque, né? Compressão digital muitas vezes é útil, muitas vezes a compressão com a gase montada numa pinça, quando você tem uma lesão numa cavidade, por exemplo, você tem uma gase montada numa pinça, você consegue fazer a compressão e com isso você consegue estancar esse sangramento temporariamente até que o vaso seja reparado. Aqui são os sinais clínicos, né? E quais as indicações para controle de danos em trauma vascular e como realizá-las, né? As indicações de controle de danos, lesões concomitantes que requeiram tratamento imediato, pacientes em extremis, necessidade de múltiplas transfusões de hemoderivados e indisponibilidade de recursos necessários para o tratamento definitivo da lesão vascular. Aqui,
As técnicas mais frequentes empregadas, né, são ligadura dos vasos não necessários. Muitas vezes nós temos um trauma e você tem um sangramento de uma artéria que ela não é a principal. Então, você pode, por exemplo, na perna nós temos 3 artérias, né, que elas fazem a irrigação da parte da perna e do pé. Muitas vezes, numa lesão por arma de fogo, onde você tem uma lesão muito extensa de uma perna, você pode, se tiver as outras 2 pernas, você pode sacrificar uma, né? Hemostasia temporária, por tamponamento com balões ou compressas. Considerações. O que a gente tem que saber? Primeira coisa, você tem que localizar o sítio do sangramento, para você poder ter uma abordagem mais eficaz. Conter esse sangramento, reparo do tecido lesado e zelar sempre pela estabilidade hemodinâmica do paciente. Aqui nós temos umas imagens, né, de um ferimento por projétil de arma de fogo. Vocês vejam que tem um hematoma bem extenso, né, em vasos femorais superficiais. Por fora, eu quero chamar a atenção que daqui nós não conseguimos detectar se ele tem lesão só de artéria, só de veia ou de ambas. Provavelmente de ambas aí. Na outra imagem nós temos um choque elétrico, que eu quis trazer para exemplificar também, né? Prolongado. Isso, a descarga elétrica por tempo prolongado, ela provoca essas lesões isquêmicas, né? Esse membro já está inviável, tá certo? Aqui as imagens radiográficas, uma arteriografia de veia femoral. Eu comentei que uma das complicações tardias eram as fístulas e os pseudaneurismas, né? Então, nós podemos ver aqui a imagem de um pseudaneurisma. Vocês podem ver a bala também alojada ali na altura da parte óssea, né? E uma arteriografia de paciente com fratura de tíbia e a trombose da artéria poplítea. Vocês podem ver que ela vem, a hora que chega na altura da linha articular do joelho ali, está interrompido o segmento. Isso é uma trombose pós-trauma. Provavelmente nesse trauma aí teve uma flexão muito grande desse membro e isso levou a essa trombose. As recomendações, elas são baseadas nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tá? E agora a gente vai estar aberto para continuar o nosso bate-papo aqui. Doutor, primeiro queria agradecer a aula e reafirmar, né, que é um tema tão importante que o ATLS traz, o XABCDE, como essa Primeiro o X, né? Que é hemorragia mesmo. O controle de hemorragia é tão importante que eles priorizam o X primeiro. Mas eu queria perguntar sobre como que a localização da lesão vai interferir na abordagem da cirurgia, por exemplo. Se fosse um vaso pequeno ou um vaso muito grande, como que seria a diferença na abordagem cirúrgica? Ana, a diferença é o seguinte, se você tem lesões, vou dar exemplo de extremidades, tá? Na extremidade, como eu já comentei, você tem a condição de fazer esse sangramento ficar contido com uma facilidade muito maior do que dentro de uma cavidade abdominal ou do tórax, né? Então, se você tem um ferimento de arma branca num membro superior, no antebraço, por exemplo, né? Você consegue fazer, no atendimento pré-hospitalar, vamos supor que esse paciente esteja na rua, você consegue fazer um torniquete, com isso você consegue estancar o sangramento, ou mesmo uma compressão sobre o ferimento, né? Você não vai saber a extensão e quantas artérias, né, ou veias estão envolvidas ali, mas você consegue conter esse sangramento. Sim. Isso já é o primeiro passo para que você não deixe esse paciente caminhar para o choque hipovolêmico. Né? E chegando no hospital, esse paciente vai ter toda a assistência da equipe, né? E aí vai ser feita a exploração, a restauração. Como eu falei, você vai ter o controle da parte proximal e distal antes, né, da lesão. Para quê? Para você poder trabalhar de maneira mais segura e fazer um reparo seguro ali também, né? Se você tem uma lesão em cavidade abdominal, muitas vezes essa lesão está tamponada. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande na hora da exploração, porque pode ser que a hora que você comece a exploração daquele sítio, você
faça esse destamponamento e aí vem aquele sangramento em massa, né? Eu gosto sempre de frisar isso o seguinte: em cavidade abdominal, quando a gente está em cirurgia, né, o pessoal tem a noção, muitas vezes, que o sangramento venoso é melhor porque ele tem menos pressão, então o paciente vai perder menos sangue, né? É mais tranquilo para mim. Mas não é bem assim que funciona, né? Pelo fato de haver uma pressão maior, né, você tem uma facilidade para você localizar onde que está sangrando. O sangramento venoso ele vai inundando o campo abdominal. Você enxuga, ele inunda. Você enxuga, ele inunda. Né, professor Everton? Além disso, para nós que não somos especialistas em cirurgia vascular, porque o que o Dr. Orlando comentou durante a aula, que eu quero inicialmente parabenizá-lo, foi muito adequado ao tema, na maioria das vezes, mesmo em centros maiores, quem vai abordar esse paciente não é o cirurgião especialista, não é um cirurgião vascular. Eu mesmo sou plantonista da Cirurgia Geral da Santa Casa e, naturalmente, nós é que vamos, né, abordar inicialmente esse paciente, conduzi-lo ao centro cirúrgico, né, promover a laparotomia ou a toracotomia quando indicado. E é claro que, quando necessário, na Santa Casa aqui de Araçatuba, nós temos a possibilidade de entrar em contato com o colega, mas até que ele chegue, nós somos responsáveis por essa situação. E como o doutor Orlando estava comentando, realmente a lesão arterial, apesar de aparentemente mais grave, ela é muito mais simples, não, menos complexa de ser manejada, porque a localização é mais precisa da lesão, pela pressão alta, como o doutor Orlando comentou. E mesmo a rafia do vaso, na prática, a parede arterial ela é mais firme, ela é mais rígida. Então, é muito mais simples para nós, que não somos especialistas, muitas vezes conseguir conter um sangramento arterial do que o sangramento venoso. Porque quando a gente dá um ponto na veia, a depender da extensão da lesão, naturalmente, esse vaso rasga muitas vezes com o ponto, com o nó. É preciso ter uma mão delicada, né, ao mesmo tempo precisa, para que você possa evitar, inclusive, que a tentativa de reparo acabe causando um dano maior enquanto chega o especialista que vem lhe ajudar, ou, eventualmente, se você estiver no local que não tem especialista, você consegue, pelo menos, promover um controle temporário para que esse paciente ganhe condições de ser encaminhado a um centro, né, de referência. Esse tema é muito importante, porque realmente, volto a frisar, a maioria das vezes esses pacientes não são abordados pelo especialista. Nós que eu digo cirurgiões gerais, os cirurgiões vasculares são colegas abastados, né, não dão plantão com muita frequência. Então, nós cirurgiões gerais é que estamos ali na linha de frente, na maioria das vezes, e é muito importante ter essas noções básicas para poder promover, pelo menos, quando não possível, a completa resolução da situação, né, uma boa contenção do dano para que posteriormente esse paciente seja melhor avaliado e melhor conduzido. E o tema, volto a dizer, é extremamente importante porque o trauma é um problema de saúde pública, como foi frisado na aula. Ele acomete muito mais pacientes jovens, numa fase produtiva de vida. Então, esse paciente eventualmente sequelado pelo trauma, mesmo que venha a sobreviver, acaba sendo vamos dizer assim, um dano para a sociedade, porque muitas vezes é um paciente que ainda teria um longo período de produtividade. Se ele ficar com uma sequela, com alguma deficiência, naturalmente, do ponto de vista econômico, também vai ser uma grande perda como um todo. Então, é muito importante que o cirurgião, de uma forma geral, que trabalha com trauma, tenha conhecimento dessas noções básicas para que possa promover de melhor forma o seu trabalho. Eu queria só completar o que o Dr. Everton colocou aqui, muito bem lembrado, né, Everton, que no momento da rafia, né, como bem ele colocou, a parede da veia ela é bem mais fina. Então, muitas vezes, você tem essa dilacera, né? Você acaba, até pelo tamanho do trauma, muitas vezes.
E lembrando também, né, que dependendo de como está a situação desse vaso, dessa veia, na hora da rafia, se você estrangular um pouquinho a mais do que deve, você vai ter consequências de trombose, né? Que é mais difícil no segmento arterial. Por quê? Porque o segmento arterial trabalha com pressão. Vocês lembram da tríade Virchow, né? Então, dos pilares da tríade Virchow é a estase venosa. Então, a estase sanguínea. Então, se você, na hora de fazer esse reparo venoso, não tiver todo o cuidado, né? E muitas vezes, dependendo de como foi esse trauma, né? Por arma de fogo, às vezes, e teve uma perda de tecido muito grande, na hora de você fazer esse reparo, essa rafia, você vai estenosar muito o vaso. E aí você, provavelmente, você vai desenvolver uma trombose profunda ali, né? Que é uma consequência indesejável também, né? Bom, doutor, o senhor acabou comentando um pouco sobre a nossa próxima questão, mas a gente gostaria de saber quais são as principais complicações, ou durante ou pós-operatórias, de uma cirurgia de trauma vascular. Uma das complicações, né, é quando o paciente já tem uma perda volêmica muito grande, ele faz um choque hipovolêmico. Muitas vezes você tenta reverter essa situação e chega num estágio que você começa a ter CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Então, isso é tudo que a gente não gostaria que acontecesse no nosso paciente, né? Outra complicação é quando não dá tempo nem de chegar no local onde está a vítima para nós prestarmos o primeiro socorro, né, pré-hospitalar, por conta de uma perda volumosa de sangue, né? Outra complicação é na hora de você fazer justamente o reparo. Como eu já comentei, se você não fizer um reparo adequado, você vai provocar uma estenose muito grande. Na veia, no segmento venoso, provavelmente você vai provocar trombose. Mas também no segmento arterial, se você provocar uma estenose muito grande, você pode provocar situações em que o paciente, vou dar um exemplo prático, você pega e faz uma rafia numa veia, numa artéria poplítea. Se você estenosar muito ela, esse paciente, quando ele estiver fazendo uma atividade, caminhadas né, e ele necessitar de um volume de sangue maior, essa estenose vai estar impedindo. Então, o paciente pode ter complicações tardias nisso também, né? E muitas vezes a gente não consegue. O ideal seria que você fizesse um reparo com um enxerto autógeno do próprio paciente. Um dos enxertos que a gente mais usa é a veia safena, né? Como foi comentado na aula. Por outro lado, muitas vezes você não tem essa condição, né? Ou porque o paciente já foi submetido a uma cirurgia, né, anteriormente de varizes, com safenectomia, né? Ou esse paciente teve uma lesão no trauma que você não consegue aproveitar esse segmento venoso. Aí você precisa dispor de materiais, né, de prótese, para você fazer esse reparo. E, muitas vezes, em alguns serviços, né, menores, você não tem esse material todo à disposição, né? E aí é onde você vai ter que ter esse manejo de transferir esse paciente para poder adequá-lo numa situação onde ele vai ter um reparo ideal para essa lesão vascular. Doutor, muito obrigada pela aula. Eu tenho uma última pergunta só. Você comentou sobre o tratamento endovascular, né, que tem ficado cada vez mais em alta recentemente. E eu queria saber como que é feita a decisão de escolher entre uma abordagem endovascular e uma abordagem cirúrgica aberta no manejo dessas lesões traumáticas vasculares. O avanço das técnicas endovasculares, elas vieram contribuir demais, né?
Primeiro que quando você tem lesões em sítios que você tem uma abordagem de contenção mais rápida, como eu comentei nos membros superiores ou inferiores, você consegue fazer um reparo de maneira aberta mais fácil. Com as técnicas endovasculares, elas contribuíram demais para os traumas abdominais e torácicos, né? Por quê? Porque em vasos maiores você consegue, né, passar um catéter e insuflar um balão e conter um sangramento, coisa que muitas vezes na cirurgia aberta você tinha uma dificuldade para ter um campo operatório mais adequado, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes você não consegue. E a técnica endovascular, com isso, ela trouxe uma facilidade nesse aspecto muito grande, uma vantagem muito grande, né? Então, agora, tem muitas vezes que você vai ter que dispor das ferramentas que você tem em mãos, né? Dr. Everton? Essa decisão também, eu creio, vai depender naturalmente da condição clínica do paciente, porque eu creio, não tenho certeza, mas Dr. Orlando me corrija se eu estiver errado, para você decidir se você vai operá-lo de forma mais comum, sendo aberta, ou fazer uma correção endovascular, isso vai depender do paciente ter estabilidade hemodinâmica para fazer alguns exames antes da abordagem. Então, se o paciente está muito grave, normalmente, eu acho que a conduta é mais imediata. Se o paciente tem uma certa estabilidade, você consegue fazer, como o Dr. Orlando comentou, a angiotomografia, e com isso avaliar melhor a lesão, para poder, então, indicar a melhor técnica de reparo. Isso que o Dr. Everton colocou, com certeza, né? Vai depender muito da condição que o paciente vai chegar no ambiente hospitalar. Mas uma outra coisa importante, viu, Everton, é que hoje os grandes centros, eles têm um centro cirúrgico híbrido. A sala de hemodinâmica, ela fica dentro do centro cirúrgico. Então, você consegue fazer o exame concomitante, entre aspas, já com o procedimento exatamente que está sendo realizado, que é o ideal, longe da realidade, às vezes, de vários hospitais do Brasil, mas é um caminho que chegará cada vez mais para todos, melhorando os reparos e os resultados, né? Então, muitas vezes, você vai ter que contar com as ferramentas que você vai ter em mãos para poder ter... E detalhe, não só a ferramenta, né, Everton? É com o que você mais está habituado a fazer e com o que você tem mais experiência e prática para fazer. Porque não adianta também você estar no hospital, né, de ponta, e você não está familiarizado com material, por exemplo, endovascular. E você tem uma técnica, uma habilidade muito grande para fazer a cirurgia aberta. Então, isso também conta com a experiência do colega que vai estar lá no socorro, né, para contar com a habilidade que ele vai ter na hora da decisão. Então, nós temos que contar com o que você tem à disposição de ferramentas, de materiais e com a habilidade do colega cirurgião que está lá prestando o socorro. Entendi. Muito obrigada, doutor, pela excelente aula e muito obrigada também, doutor Everton, pela contribuição de toda a sua experiência. E obrigada a vocês por acompanharem o CIT com a gente. Obrigada. Tchau, obrigada.